Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes, o meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Capricórnio, leitura do amor para Capricórnio. Vamos lá, tarô. Signo de Capricórnio, leitura do amor. Vamos lá, tarô. Capricórnio, leitura do amor. Isso aí serve para você que está num relacionamento, para você que está, digamos, iniciando uma relação, ou que já está numa relação, uma leitura voltada especificamente para o amor. Cavaleiro de Ouros, o Imperador e o 10 de Ouros. Muito bom. Cavaleiro de Ouros, o Imperador e o 10 de Ouros, Capricórnio. Vejo você aqui me fala de uma relação, de um relacionamento onde existe estabilidade, segurança. Aqui me fala, e é interessante porque são exatamente, são coisas que vocês, que um capricorniano não abre mão. Estabilidade, segurança, é uma das coisas que um capricorniano não abre mão. Estabilidade em todas as áreas da sua vida. E numa relação a dois não é diferente. Cavaleiro de Ouros, uma pessoa muito segura, muito responsável. O Imperador representa exatamente uma situação de estabilidade. Aqui é uma pessoa que preza pela estabilidade, pela segurança, e transmite isso também para outra pessoa, ou seja, para o seu parceiro, para a sua parceira, para a pessoa que está com você. Você, no momento aqui de 10 de Ouros, que fala dessa situação, de uma relação estável, segura. Aqui me fala de uma estabilidade não só do ponto de vista financeiro, socioeconômico, mas também uma estabilidade que atinge todas as áreas de uma relação, que envolve uma relação a dois. É um casal que vive uma relação estável, segura. Muito bom, Capricórnio, muito bom essa relação, esse momento da sua vida atual no que tange a questão amorosa, a questão sentimental. Um capricorniano, ele preza muito por isso, né? Ele preza muito por relações estáveis. Tem uma outra coisa interessante também, que envolve um capricorniano, ou seja, quando se fala de uma relação a dois, geralmente, além de serem relações estáveis, geralmente representa aquele parceiro, aquela parceira para a vida toda, porque isso para eles são coisas fundamentais, são coisas importantes. Então aqui eu vejo aqui uma relação
estável, onde existe uma segurança, uma estabilidade, lealdade nesta relação, ok? É outra coisa que você que é de Capricórnio tem como uma coisa muito importante, preza muito numa relação a dois, a lealdade. Então aqui é uma relação estável, são parceiros, geralmente são parceiros, o capricorniano é aquele parceiro para a vida toda. Geralmente é aquele parceiro, aquela parceira para toda uma vida. Então vejo você num momento muito bom, vivendo uma relação que para você representa exatamente aquilo que para você é importante, que é a estabilidade, que é a segurança, a lealdade. Então vejo você num momento muito bom, no que tange a sua vida amorosa. Você vivendo exatamente uma relação de acordo com seus princípios, com coisas que para você são imprescindíveis, são importantes numa relação a dois, como em toda a sua vida, né? Estabilidade, segurança, lealdade, como eu falei, geralmente são parceiros para a vida toda. Então você vivendo uma relação onde existe uma estabilidade, uma segurança, lealdade, né? Uma coisa muito importante quando se fala de uma relação a dois, a lealdade de um para com o outro. Esse é o seu momento nessa relação, Capricórnio. Essa é a relação que você vive, onde você desfruta de um cenário de estabilidade, segurança, lealdade de ambos, ok? Um momento muito positivo, muito bom no que tange a sua vida amorosa. A carta do julgamento, a carta do sol, a justiça, rei de copas, o eremita e o 6 de paus. O julgamento, a carta do sol, a justiça, rei de copas, o eremita e o 6 de paus. Bem, o que eu vejo aqui, Capricórnio? Eu vejo aqui que apesar de vocês viverem uma relação, como eu já pontuei, estabilidade, segurança, existe aqui uma lealdade, isso é indiscutível, nessa relação entre vocês dois, mas vejo aqui, através da carta do julgamento, eu vejo aqui o seguinte: a carta do julgamento sempre sugere uma situação chamando essa pessoa ou esse casal para se fazer uma autoavaliação. Um momento de autoavaliação e reflexão, e por se tratar, logicamente, de uma leitura do amor, aqui estamos falando de uma relação, de um relacionamento. Vejo que aqui tem um chamado, um convite para que ambos façam uma autoavaliação. E por que essa autoavaliação? Qual o sentido, qual a necessidade, qual a importância de se fazer uma autoavaliação? Essa autoavaliação, ela representa um momento de vocês dois analisarem e verificarem, veja bem, que desafios precisam, digamos assim, ser equacionados, ser ajustados, ou seja, o que precisa ser ajustado, o que precisa se fazer nessa relação. Vejo aqui
algumas situações que precisam sim ser analisadas, serem avaliadas, serem revistas. Vejo aqui, por exemplo, que existe aqui, identifico aqui duas situações sobre a maneira de vocês se relacionarem. Vejo aqui o seguinte, uma certa situação onde está existindo, ou passou a existir, uma relação que se transformou numa relação um tanto formal. Ou seja, uma relação que está se transformando ou se transformou a partir de um determinado tempo, ok? Numa relação de uma certa formalidade. Vejo aqui outra situação, muito embora me mostre aqui que é uma relação estável, existe lealdade, indiscutivelmente, mas vejo aqui uma necessidade, veja bem, de vocês expressarem os sentimentos, sabe? Eu vejo aqui uma situação onde existe aqui, digamos assim, uma relação que está indo muito para o racional, sabe? E isso acaba criando um ambiente, isso pode causar um ambiente de uma espécie de um distanciamento afetivo. Existe uma diferença entre o distanciamento físico e o distanciamento afetivo. Então vejo aqui que existe aqui uma situação no sentido afetivo, ou seja, uma dificuldade no campo afetivo. Vejo que se faz necessário, importante que vocês revejam essa situação, ok? A carta do Sol está aqui para mostrar que a necessidade de trazer às claras situações que muitas das vezes precisam ser revistas, precisam ser corrigidas dentro de uma relação. Por mais que essa relação viva, veja bem, um cenário até positivo, porque existe uma estabilidade, existe uma segurança, não vejo aqui, digamos assim, um sinal ou uma possibilidade de essa estrutura ela passar por um processo de, sabe, não vejo essa estrutura, essa situação de segurança e estabilidade comprometida. Mas isso não quer dizer que algumas coisas precisam ser reavaliadas por vocês dois. Por isso a carta do julgamento está aqui, pedindo essa reavaliação. Porque isso também é importante numa relação a dois. Essa questão de haver uma sintonia, ou seja, haver aqui uma situação onde possa existir, veja bem, aquela coisa do casal, aquela sintonia, aquela química, aquilo que, sabe, a maneira de você expressar o amor que você sente por ele ou por ela. Vejo aqui uma certa dificuldade nesse sentido, porque vejo uma relação um tanto mecânica, um tanto formal. Então aqui eu vejo a necessidade de vocês trabalharem essa questão, ok? No sentido de tornar essa relação, digamos assim, transformar essa relação, que vejo aqui por hora uma relação onde existe aqui um cenário de um certo, de uma situação de, sabe, de uma certa formalidade. Então aqui eu vejo a necessidade de expressar, de verbalizar o sentimento que um sente pelo outro. Vejo aqui essa necessidade. Vejo aqui também
vejo uma coisa muito positiva aqui, reafirmando o que eu já havia dito anteriormente. Aqui se trata de duas pessoas que são leais. Carta do eremita. Duas pessoas que são leais, lealdade. Aqui existe uma lealdade. Mas são pequenas coisas que, se corrigidas, se revistas e melhoradas, torna essa relação ainda melhor do que ela já é. São pequenas coisas, sabe? São pequenas mesmo e às vezes passam até desapercebido pelo casal, mas que se fazem necessário corrigir essas pequenas coisas, administrar, corrigir esses pequenos desafios, essas pequenas coisas que sobrevêm numa relação. Vejo aqui também uma coisa que também é importante numa relação a dois, onde um reconhece as qualidades do outro, verbaliza as qualidades do outro. Ou seja, é importante o reconhecimento, ou seja, você enaltecer as qualidades do seu parceiro e da sua parceira, porque isso fortalece essa união. Isso fortalece o vínculo que existe entre vocês dois. Aqui fala da Carta da Vitória, do reconhecimento, onde vejo que aqui existe um alerta, uma mensagem do tarô, através a partir da Carta do Julgamento, e aqui está o Seis de Paus, que é o reconhecimento, que é a honra. Aqui eu vejo a importância, a necessidade de ambos reconhecerem e valorizarem as qualidades do outro dentro dessa relação. Vejo que existe uma lealdade, aqui não vejo nenhum cenário onde exista a falta da lealdade, fidelidade. Não, aqui eu vejo fidelidade, lealdade, mas tem que ser sincero, tem que ser honesto aquilo que as cartas estão me falando. Então vejo que vocês precisam fazer essa autoavaliação, corrigir essas pequenas coisas, transformar essa relação, mudar um pouco o jeito de se relacionar, ou seja, sair desse possível excesso de formalismo, de uma situação onde existe uma certa dificuldade de expressar, de verbalizar, de demonstrar o sentimento que um sente pelo outro. E isso é importante. Você verbalizar, você demonstrar, você externar o que você sente por ele, o que você sente por ela. Isso fortalece a união. Isso fortalece o vínculo de qualquer relação. Quando você ouve dele, quando você ouve dela palavras que contribuem para o fortalecimento desse vínculo, um eu te amo, um eu gosto de você, essas pequenas coisas que parecem que não são coisas importantes, mas são numa relação a dois. Todo mundo quer ouvir algo do outro. Todo mundo quer que o outro expresse, verbalize o que ele sente por ela, o que ela sente por ele. Isso também é importante. Então, é uma gama de situações, de ingredientes que contribuem para uma relação, veja bem, continuar sendo uma relação onde existe uma estabilidade, uma segurança, uma lealdade, tudo contribui, tudo tem a sua cota de contribuição dentro de uma relação. Nada é mais importante do que nada, tudo tem um papel, tudo desempenha um papel, tudo tem a sua importância dentro de uma relação a dois. E essa questão de demonstração de sentimento, de verbalização de sentimentos, também é importante, também se faz importante.
Então vejo aqui um chamado, um convite para que vocês dois façam essa avaliação. Para que essa relação, que já é uma relação estável, veja bem, onde existe uma lealdade, onde existe uma segurança, uma estabilidade, vocês, sabe, num 10 de ouros, ao fazer essa avaliação e corrigindo essas pequenas situações que precisam ser corrigidas, não tenho a menor dúvida que essa relação, ela, com certeza plena e absoluta, ela vai se tornar ainda uma relação muito melhor, muito mais positiva, muito mais sadia para esse casal, corrigindo essas pequenas situações através de um momento de reflexão, de análise, de autorreflexão, para identificar o que precisa ser corrigido, o que precisa ser melhorado nessa relação. Por que não? Então, vejo aqui você, Capricórnio, nessa relação, e um chamado, um convite para que se faça essa reflexão, buscando, identificando o que precisa ser feito no sentido de melhorar ainda mais essa relação. E aqui eu já pontuei aquilo que as cartas estão me falando, o que precisa ser revisto, corrigido, para que essa relação se torne ainda uma relação mais sadia, mais segura, mais estável do que ela já é. Então, é um momento de autoavaliação, de reflexão, em busca de correção de situações que precisam ser corrigidas, melhoradas, para que essa relação continue sendo uma relação como eu estou vendo aqui, né? Estabilidade, segurança, lealdade. A carta da Imperatriz, o As de Paus, o As de Ouros e a carta do Carro. A Imperatriz, o As de Paus, As de Ouros e a carta do Carro. O que eu vejo aqui, Capricórnio? Eu vejo aqui oportunidades de vocês dois, veja bem, vejo aqui oportunidades surgindo para vocês, uma espécie de um recomeço, no sentido de vocês dois corrigirem essa situação, esses pontos que precisam ser corrigidos. Vejo aqui que é perfeitamente possível, veja bem, se abrir para essas novas oportunidades dentro dessa relação e seguir em frente nesse amor. Eu vejo aqui vocês fazendo esse momento de autoavaliação, de reflexão, corrigindo o que precisa ser corrigido, que eu já pontuei, e fazendo com que essa relação, com que esse amor siga em frente. A carta do Carro fala de movimento, de seguir em frente, fala de êxito, fala de sucesso, de progresso. A carta da Imperatriz fala de situações novas, quando você se abre para coisas novas, para situações novas. As de Paus fala de oportunidade, As de Ouros fala de oportunidades promissoras, ou seja, aqui vejo vocês aproveitando esse momento de autoavaliação, identificando o que precisa ser corrigido, ajustado, e vejo vocês se abrindo, vejo vocês revendo o que precisa ser revisto nessa relação, e vejo vocês seguindo em frente, vocês triunfando, porque vejo sim que é perfeitamente possível a correção dessas situações. E aqui está dizendo que é para vocês seguirem em frente, para vocês continuarem. Aqui
está dizendo que é para vocês seguirem em frente nesse amor, porque é perfeitamente possível se abrir para coisas novas, para oportunidades novas dentro dessa própria relação, dentro desse próprio relacionamento. Ou seja, vejo vocês fazendo essa autoavaliação, corrigindo o que precisa ser corrigido, revendo o que precisa ser revisto, e vejo vocês seguindo em frente, triunfando nesse relacionamento e nesse amor. E espero sinceramente que realmente vocês possam refletir, possam buscar, identificar o que precisa ser, que já foi pontuado aqui, o que precisa ser revisto, os desafios que precisam ser enfrentados para que vocês possam seguir em frente nessa relação, nesse amor, e para que essa estabilidade continue, que essa segurança nessa relação continue e que vocês possam seguir em frente nesse amor, porque o êxito, o sucesso está aqui garantido para vocês. Ok, Capricórnio? Então, um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima, uma excelente semana para todos e até a nossa próxima leitura.